O nosso culto já vai começar. Reúna sua família, prepare o ambiente para a adoração. Não só assista, cultue conosco. Abra o seu coração para receber o que Deus tem para nós. E obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus abençoe. Graças e paz, igreja. É um prazer estar com vocês, cultuando e adorando esse Deus. Eu convido você aí na sua casa a estarmos nesse espírito de adoração a Deus, pedindo para que Ele encha a tua vida, Ele enche a nossa vida. Esse é o nosso desejo durante esse período que nós estamos passando, e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus estará fazendo presente na tua vida. Adore o Senhor nesse momento. Cante essa canção onde você está. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode levantar suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você pode aí em casa declarar isso. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, mais uma vez. As minhas
Convido você agora a bater palmas no seu sofá, adorando o Senhor, dizendo: reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Convido você a declarar que mesmo em meio a essa tempestade, você é feliz com Jesus. Adore conosco. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
Oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. E anda nos seus caminhos, felizes os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Felizes sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes sois vós que agora chorais, porque haver de rir. O céu onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Adora o Senhor com essa canção. Diga que Ele é poderoso, que Ele está perto de você. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra,
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nesse momento eu queria te convidar aí na tua casa, no teu lar, abaixar a tua cabeça, fechar teus olhos e se conectar ainda mais com esse Deus que é digno de honra, digno de glória e que todo o domínio está sobre a mão dele. Oremos. Seu Deus e Pai que estás nos céus, toda honra e glória seja dada ao teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço primeiramente, ó Pai, para perdoar os nossos pecados, para que nós possamos adentrar na sala do trono e nos prostrarmos perante a tua presença. Esse Deus maravilhoso que nós estamos, ó Pai, nos rendendo aos teus pés. Deus, muito obrigado porque o Senhor, independentemente de estarmos todos juntos de maneira física, mas espiritualmente a tua igreja está unida ao Senhor. Deus, muito obrigado porque através desses belíssimos louvores o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, na certeza de que nós não estamos sozinhos, na certeza de que nós, como filhos falhos, fracos, mas o Senhor tem, ó Pai, um amor tão grande por todos nós. Deus, eu te peço que onde estiver chegando essa transmissão, onde estiver, ó Pai, chegando essa transmissão, que hoje seja dia de transformação, que hoje seja dia de vidas se renderem a teus pés, porque nós, ó Deus, precisamos do Senhor, hoje e para todo sempre. Deus, fala aos nossos corações ainda mais, fala conosco, precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Pode cantar do início. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Adorem. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
Graça e paz, pessoal, tudo bem? Agora vai acontecer o nosso Momento Conexão. É onde a gente vai passar por todos os avisos do que já aconteceu na nossa igreja nesses últimos dias e do que ainda vai acontecer. Só que antes de eu falar esses avisos, eu quero pedir para você que está assistindo o nosso culto pela primeira vez, que aqui embaixo nos comentários você coloque hashtag #EuSouVisitante. Que é para a gente poder saber quem é você, da onde você está vindo e que para a equipe de comunicação também possa entrar em contato, tá? Então se você puder, coloca aqui embaixo no comentário, que é para a gente ver que você está vindo pela primeira vez. O primeiro aviso que eu quero trazer para vocês é que nessa última semana aconteceu a nossa jornada de oração. Nós nos encontramos de segunda a sexta-feira, de 6 às 6h30 da manhã, para um momento de oração e dedicação da Palavra de Deus. E ontem, no sábado, nós nos encontramos a partir das 7 da manhã para um encerramento da nossa semana com a nossa consagração. Foi uma semana poderosa e você que não conseguiu participar, tem uma novidade para te dizer, tá? Você pode entrar na sua plataforma digital, seja ela Spotify, Deezer, e você coloca lá uma palavra muito difícil, Jornada de Oração. Ou você pode colocar o nome da nossa igreja, IB Lagoa. Lá você vai encontrar todos os momentos da jornada de oração, assim como você também pode encontrar as playlists do louvor da nossa igreja e também do Metanoia. O culto de hoje está acontecendo de forma online, mas todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós também temos um estudo que acontece de forma online aqui no YouTube. É o nosso Atos 8. É um estudo que a nossa igreja faz sobre a Palavra de Deus, onde toda semana nós disponibilizamos um vídeo sobre um capítulo da Bíblia. Nessa última semana, na quarta-feira, foi o capítulo de Gênesis 33. Mas se você ainda não assistiu nenhum ou está com aqueles dias em atraso, você pode ir no nosso canal no YouTube, lá na playlist, e você vai encontrar a playlist do Atos 8. E aí você pode maratonar essa série e colocar seu estudo bíblico em dia. Então não esquece, próxima quarta-feira, às 8 da noite. Só que além do Atos 8, como estudo bíblico, nós também temos alguns encontros que acontecem para que a gente também possa estudar e, além disso, entrar em comunhão com os nossos irmãos. Esses são os nossos PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores. Então, se você é membro ou congregado da nossa igreja e ainda não faz parte, coloca aqui nos comentários também que a equipe do Conexão vai entrar em contato com você. E você que é visitante, deseja participar de um PGM, a mesma coisa. Só colocar nos comentários que a nossa equipe entra em contato com você. Além disso tudo, a gente já tem a jornada de oração, como eu falei. Só que a nossa igreja, a gente gosta muito de orar. Então você vai entrar no Instagram, nesse momento, eu vou esperar 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, eu sei que muito provavelmente você não entrou. Mas você vai lá e vai colocar na aba de pesquisar do Instagram, IB Lagoa. É o Instagram da nossa igreja. E por que você vai fazer isso? A partir da próxima semana, na sexta-feira, dia 4, às 10 horas da noite, nós vamos começar as nossas lives de oração. Nós vamos nos encontrar todas as sextas-feiras. Vai ter um pequeno momento de louvor, um momento de reflexão e um momento de oração, onde nós vamos de fato passar um tempo de dedicação em oração ao nosso Deus. Então não esquece, próxima sexta-feira, a nossa primeira live de oração, às 10 horas, no Instagram da nossa igreja. E no dia 5, um dia depois, no próximo sábado, vai acontecer o nosso Metanoia. De fato, vai acontecer de forma online, às 18 horas, mas a unção vai ser a mesma. No canal do YouTube, aqui, onde você está assistindo a transmissão desse culto. Então, dia 4, live de oração às 10 da noite, nossa primeira live de oração. E no dia 5, dia posterior, às 18 horas, o nosso culto Metanoia. Fechado? Outra característica muito importante da nossa igreja é que a gente adora servir. Tanto que nós temos um ministério chamado Ministério Servir. E o líder desse ministério é o irmão George. E agora ele está vindo para cá para trazer um recado para vocês. Bora assistir? Boa noite, meus irmãos, visitantes da nossa igreja. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto Servir. É um projeto que foi criado, desenvolvido pela nossa igreja para nos aproximar do bairro e das pessoas que moram aqui no bairro da Lagoa do Araçá. Então esse projeto ele visa aumentar o relacionamento interpessoal, um contato direto da igreja com todos os moradores aqui. E através desse projeto nós queremos oferecer à nossa comunidade serviços de saúde, serviços de apoio a crianças e nós normalmente nos reunimos no terceiro sábado de cada mês, aqui nessa praça. Contamos com vocês para que sejam voluntários e cristãos para fazer o que nosso Jesus nos deixou, que é servir ao próximo, amando ao próximo.
Eu sou Miguel Lima e esta é a minha história. Eu sou pastor batista aqui em Recife, também militar da aeronáutica e sou líder de um projeto chamado Projeto Servir. Há mais de um ano nós estamos realizando o Projeto Servir aqui na Lagoa do Araçá, no Recife, e temos abençoado muito a comunidade na propagação do Evangelho e também na formação de liderança. Esse projeto se encontrou em 2017 com o Instituto Haggai. Através das redes sociais eu descobri o curso de liderança avançada do Haggai e Deus tocou no meu coração dizendo que eu teria excelentes experiências lá naquele curso. E de fato foi, porque quando eu descobri lá todas as disciplinas que foram passadas para mim e para a minha turma, eu vi perfeitamente que o projeto que estava no seu início poderia avançar ainda mais e está acontecendo. A gente tem serviços com as crianças, nós temos a tenda da saúde, nós temos os cultos que são oferecidos depois desses serviços. Então a comunidade conhece a igreja a partir deste projeto. Caminhando com meus filhos, eu vi o projeto algumas vezes na Lagoa do Araçá e eu tinha muito interesse desde sempre de participar de alguma missão assim, desse tipo, de estar servindo o próximo. E aí através do Projeto Servir eu conheci a Igreja Batista da Lagoa, me converti e eu já participei de servir com camisa e tudo. E se você estiver pensando em participar do curso de liderança avançada no Haggai, vai um conselho meu: participe, invista. As disciplinas ali têm norteado a minha vida daqui para frente, porque todas são pautadas no Evangelho. Os avisos estão chegando ao fim, mas eu tenho certeza que nos primeiros louvores você já sentiu a voz do Espírito Santo. E se você ainda não sentiu, eu tenho certeza que ele está disposto a falar com você. Então permaneça com o seu coração aberto, permaneça focado nessa mensagem, deixa o celular um pouquinho de lado, a menos que você esteja assistindo por ele, e vamos continuar totalmente entregue e aberto a ouvir o direcionamento do nosso Deus. Tá vindo aí mais um louvor, daqui a pouco vai começar a palavra de Deus e eu quero que você e eu, que a gente continue atento ao que o Espírito Santo quer dizer para nós. Amém? Bom culto para você, meu irmão. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvores que com certeza tocaram nos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus por tudo quanto Deus tem feito e vai fazer ainda muito mais na minha vida, na tua vida, através de toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estaremos encerrando esta noite a série de reflexões que vínhamos trabalhando durante todo o mês de maio, Igreja Primitiva no século 21. E hoje teremos um convidado especial, o pastor Eduardo, da Primeira Igreja Batista de Jaguaquara, na Bahia, também conhecido como o pai de Rafael. Convidar já o pastor Eduardo para estar aqui conosco. Já esteve conosco algumas vezes nos visitando e hoje estará com a oportunidade de trazer a reflexão, trazer aquilo que Deus falou no coração dele. Então, bênção. Pastor, vou orar pela sua vida nesse momento. Eu queria agradecer a sua presença conosco e que Deus te use da melhor maneira possível, assim como Ele queira falar com cada um de nós. É uma honra ter o Senhor conosco. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque em todos os momentos o Senhor se fez presente. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco e continuará falando através da vida do teu servo, pastor Eduardo, que estará esta noite, ó Pai, trazendo a mensagem vinda do teu trono para cada um de nós. Que todos nós possamos estar com os corações abertos para ouvirmos a tua palavra e termos a certeza de que o Senhor tem falado conosco. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao pastor Miguel pela confiança e a oportunidade de poder estar aqui neste momento, estar compartilhando a palavra do Senhor com esta tão amada igreja. E que quase do princípio, do início da fundação da igreja aqui, eu tenho acompanhado desde o começo. E esta igreja é motivo das minhas orações, da minha esposa, e nós louvamos a Deus. Como o pastor falou, eu quero apenas falar rapidamente, porque é uma peculiaridade sobre a cidade onde eu moro, não é? Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Jaguaquara, o pastor Miguel falou. Esse nome Jaguaquara é um nome indígena. Jaguar é onça e quara é toca. Então nós moramos na toca da onça. O significado da palavra Jaguaquara é toca da onça. Estamos ali há 23 anos, fazendo o ministério que o Senhor propôs ao nosso coração. E mais uma vez quero repetir, agradecer ao pastor Miguel, a esta igreja, pelo acolhimento e pela confiança de podermos estar aqui nesta noite. Nós estaremos nessa noite refletindo na palavra de Deus sobre o 5º tópico da igreja multiplicadora. O pastor me falou que já foi falado sobre os 4 tópicos, são 5 tópicos sobre a igreja multiplicadora. E o 5º tópico é compaixão e graça. Eu queria convidar você, todos que estão em casa, eu costumo, fazendo a live da nossa igreja, a pedir que todos que nos acompanham estejam com sua Bíblia em mãos. Você está nos acompanhando em casa e nesse momento, é a sua igreja, onde reverentemente você está com sua família acompanhando este culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. E eu queria convidar a você a pegar a sua Bíblia. Se você não está, corre aí, vai no quarto, pega a sua Bíblia. É muito importante a gente estar acompanhando, e se você puder, mesmo que rapidamente, nas citações dos textos, você possa estar acompanhando. E eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37. Atos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37. E a palavra de Deus nos diz assim: da multidão dos que creram
era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E no versículo 36 e 37 vai mostrar um exemplo característico do que está dizendo aqui no texto sobre a ação de Barnabé. E o texto diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o texto que nós iniciamos como base para falar sobre graça e sobre compaixão. Eu sei que vocês aqui na Igreja Batista da Lagoa já devem ter ouvido várias coisas a respeito da Igreja Multiplicadora. Mas eu quero repetir aqui algumas questões sobre a Igreja Multiplicadora para poder ficar claro nas nossas mentes, dizendo para vocês que a Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios que vocês já devem ter visto, estamos vendo o último hoje. 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. E qual é a grande comissão? A grande comissão, todo crente precisa saber e não pode titubear. A grande comissão é o ID de Jesus. O primeiro princípio que vocês devem ter visto aqui na igreja é a oração. O segundo princípio é a evangelização discipuladora. O terceiro princípio é a plantação de igrejas. O quarto princípio, formação de líderes. E o quinto princípio que nós estaremos falando um pouco mais a respeito é sobre compaixão e graça. A nossa igreja em Jaguaquara é uma igreja que vai completar 100 anos agora em 2023. E ao longo de todos esses anos, eu estou lá em Jaguaquara desde 1998, cheguei lá com a igreja com 75 anos de idade. Agora, em novembro, a igreja vai estar completando 98 anos, e 2023, 100 anos. E somente agora é que, recentemente, eu pude tentar iniciar, fazer a plantação desse projeto de igreja multiplicadora. E quando nós iniciamos, foi no começo da pandemia, a gente parou. A nossa igreja, infelizmente, ainda não está em plena ação, mas eu pretendo fazer com que esta igreja, mesmo que chegando à sua idade centenária, ela possa também trabalhar, porque acredito que todas as igrejas agora estão começando a abraçar, e essa igreja começou com essa visão de igreja multiplicadora, possamos fazer com que todas as igrejas trabalhem com esse propósito, porque isso é um resgate da igreja primitiva. O padrão, o exemplo da igreja multiplicadora é a igreja primitiva. E não existe nenhum modelo. Aquilo que nós trazemos como estrutura que temos aqui atualmente, e é um projeto já há muito tempo da Junta de Missões Nacionais, que nos dá algum norte, mas que você observa
Está tudo lá no livro de Atos. E é importante que as nossas igrejas abracem esse projeto que nos traz a memória de buscarmos aquilo que veio desde o início, porque muitas igrejas têm abandonado o princípio da igreja primitiva. E pensando hoje com vocês, a abordagem desse princípio, para mim, é o fundamento de todos os princípios que norteiam a igreja multiplicadora. Nós precisamos entender a importância fundamental desse projeto, a importância fundamental daquilo que a palavra de Deus nos remete, e é importante pensar em resgatar aquilo que está construído nas Escrituras Sagradas, para que a igreja, agora, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo, possa mobilizar para poder multiplicar. Multiplicar significa fazer com que cada membro das nossas igrejas possam trazer mais um. E cada vez mais um. Quando pensamos em compaixão e graça, refletimos sobre as características de uma igreja relevante em sua comunidade. Interessante é que eu venho acompanhando o nascimento dessa igreja, o crescimento dessa igreja, e eu observo, lá em Jaguaquara, sempre eu vejo as lives de vocês aqui, vejo que há um envolvimento desta igreja com a comunidade. E também precisamos pensar qual é a relevância social da igreja com a grande comissão. Mas antes de continuarmos, eu queria perguntar para você, o que significa compaixão? O que significa compaixão? Olhando os dicionários, a gente observa que compaixão é pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor, o mal de outro. Apiedar-se, ter pena, dó, condolência. Compaixão significa a gente sentir a dor do outro, apiedar-se do sofrimento do outro e, em amor, compartilhar, ajudar, buscar, resgatar. Agora, creio que a segunda pergunta é mais fácil, porque toda igreja deve saber o que é graça. O que significa graça? Graça é favor dispensado ou recebido. Graça pode ser mercê, pode ser benefício, pode ser dádiva. Graça pode ser benevolência, estima, boa vontade. Mas a resposta crucial para a graça é favor imerecido. Graça é favor que nós não merecemos. Um dia você aceitou Cristo como Salvador, mas tem outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência e precisam, através da minha e da sua experiência, também receber essa graça. Quando você aceitou Cristo como Salvador, é porque alguém teve compaixão de você, apiedou-se de você, transmitiu a palavra de Deus e compartilhou a graça que ela recebeu. E agora transmitiu essa graça para você, porque de graça foi para ela, agora é de graça para você. Então, a igreja multiplicadora, ou qualquer que seja a igreja, é uma igreja que precisa ser movida dos atos da oração, da evangelização, da plantação de igreja, formação de líderes e, sobretudo, compaixão e graça. É necessário que possamos avaliar a importância de a igreja praticar a compaixão e a graça na comunidade como forma de se tornar relevante e impactar as pessoas.
ao seu redor. Eu vi um artigo falando sobre uma comunidade, e eu transcrevi aqui, eu quero ler para você, uma experiência muito bonita. Uma cidade chamada Marituba. Essa cidade é um município de 108 mil habitantes, na região metropolitana de Belém do Pará. Ali, nessa comunidade, em Marituba, há uma ex-colônia de rancenianos, que pelo preconceito e a falta de conhecimento, excluía socialmente os moradores da colônia. Ali naquele município, ali naquele lugar, foi plantada uma igreja, dentro daquela colônia, onde aquelas pessoas eram rejeitadas socialmente pelo problema de hanseníase que eles tinham naquela colônia. A princípio, a igreja era composta apenas por rancenianos. As primeiras iniciativas de compaixão visavam trabalhar a autoestima dos enfermos. A igreja era o centro de mobilização da cidade. Por meio dela, uma escola e uma praça foram construídas. O governo do estado mandava remédios para que a igreja distribuísse para a comunidade. Ainda hoje, quando alguém falece na comunidade, a família recorre à igreja, que está sempre aberta, cedendo o espaço físico para o culto fúnebre. Marituba tem uma enorme taxa de homicídios de crianças e adolescentes. Diante dessa realidade, são desenvolvidos trabalhos com crianças, um deles com filhos de presidiários. Outro projeto oferece atividades esportivas para os netos e bisnetos dos rancenianos. O mesmo casal de missionários atua nas comunidades ribeirinhas da ilha de Marajó, onde são desenvolvidos projetos de geração de renda e autossustento. Além de levar uma proposta de salvação através do Evangelho e de melhoria das condições de vida. Procuram entender os ribeirinhos, sanando suas necessidades básicas com doação de roupas, alimentos, brinquedos, água potável. Uma igreja que antes atendia um público excluído, hoje é um instrumento de inclusão social naquela cidade. Isso é uma igreja que se levanta com o propósito de multiplicar. E é importante que nós pensemos quais condutas nós precisamos ter para ser uma igreja multiplicadora. Primeira coisa que nós temos que pensar: o templo aberto aos domingos responde à demanda da comunidade na qual a nossa igreja está inserida? A igreja precisa abrir suas portas para cultuar, louvar, adorar a Deus, mas também para atender a demanda da comunidade onde ela está inserida, para que aqueles que ali residem possam perceber que existe uma comunidade de compaixão, de graça, e que leva não só a palavra de Deus, mas leva o amor, leva a ajuda. Uma igreja que abre as suas portas para ajudar os necessitados. O Espírito Santo de Deus precisa atuar em todas as nossas igrejas, para que nós não estejamos somente no conforto da igreja para louvar, adorar, mas que sejamos impulsionados para podermos evangelizar, para podermos implantar, para podermos orar, para podermos proclamar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Uma segunda coisa que precisamos pensar
é se a igreja fechasse hoje, se a Igreja Batista da Lagoa fechasse hoje, a comunidade do entorno sentiria falta ou seria indiferente? Uma igreja que ela está envolvida com a comunidade, ela nunca pode fechar, porque vai fazer falta e aquela comunidade no seu entorno vai sentir falta. Aconteceria isso aqui na Igreja Batista da Lagoa? Acontecia nas nossas igrejas. Há muitas igrejas que, se fossem fechadas as portas, ninguém sentiria falta. Porque há muitas igrejas que não estão preocupadas com aqueles que estão no entorno da sua comunidade, da igreja onde está implantada. A terceira coisa que eu queria que você pensasse neste momento: por onde podemos começar? Que tipo de atividades que demonstram compaixão e graça podemos realizar? Eu acredito que essa resposta a Igreja Batista da Lagoa tem. Porque tenho visto a demanda desta igreja, a evangelização, tenho visto que o bairro da Lagoa, o propósito desta igreja é de alcançar, já viu o pastor Miguel falando aqui sobre a população deste bairro, e de poder alcançar toda a vizinhança, um bairro grande. Esse é o desafio para você, que é um membro desta igreja, para que todos levantem essa bandeira, de tal forma e que a comunidade deste bairro da Lagoa possa sentir que esta igreja, aparentemente tão pequena, mas grande, com propósito de amor para o reino de Deus, alcance todas as casas, alcance todos os lares. E para isso vocês precisam continuar com o primeiro princípio fundamental da igreja multiplicadora, que é a oração. A compaixão e graça na igreja de Atos dos Apóstolos é a referência para que nós possamos ser uma verdadeira igreja. O texto que nós lemos do capítulo 4, versículo 32 e versículo 34, repito a leitura, diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Não havia necessidade naquela igreja que foi implantada, porque a igreja implantada, ela foi implantada cheia da compaixão, ela foi implantada cheia da graça, e essa graça que me alcançou, essa graça que lhe alcançou, é a graça que deve invadir o propósito amplo da igreja, para poder fazer com que todos percebam essa compaixão e esta graça. Além de orar e testemunhar de Jesus, as pessoas, aquelas igrejas, tinham um coração compassivo e buscavam atender às necessidades espirituais, físicas e emocionais das pessoas à sua volta. As igrejas não isolavam, nem se fechavam dentro de si mesmas, mas eram percebidas pela comunidade, chamavam a atenção, influenciavam por meio de suas ações. As igrejas do primeiro século da era cristã se tornaram relevantes na sua comunidade através de suas ações da compaixão e graça. O texto de Atos
o texto de Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como eu disse, eu tenho acompanhado, sempre que posso, o trabalho desta igreja. E tenho visto que isso tem se cumprido aqui na Igreja Batista da Lagoa. As pessoas estão chegando, as pessoas estão sendo salvas, as pessoas estão se batizando. Quantos batismos! Isso tem alegrado meu coração ao perceber que esta igreja tem trabalhado fervorosamente. Continue assim, meus irmãos, porque ainda há muitas pessoas a serem alcançadas por sua compaixão e pela graça que lhe alcançou, para que alcance também outras pessoas ao redor deste bairro e de onde quer que você more. Também em nossos dias, o amor entre os irmãos da igreja deve ser tão evidente, manifestando-se através do zelo e cuidado mútuo, que seja percebido pelos que desejarão, por isso, fazer parte da mesma família. Será que as pessoas que estão aqui no entorno dessa igreja, elas olham para o movimento que existe aqui e dizem assim: puxa, eu queria estar ali? Para isso é necessário que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, um a um, nesta igreja, e no corpo de Cristo que aqui se forma, como João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz. João 13, 34 e 35 diz assim: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Eu gostaria de perguntar a você que está nos assistindo, que você, se estiver com a sua família, se você estiver com um grupo na sua casa, responda uns para os outros: vocês se amam? É necessário que este amor seja uma experiência vivida entre os irmãos, primeiro desta igreja, e seguindo o ensino de Jesus Cristo, amar uns aos outros como Cristo nos amou, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo foi incondicional, e o seu amor precisa ser incondicional, uns para com os outros. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 e 37, mostra a forma como aquela comunidade da igreja primitiva se amava. Isso é muito importante, que as pessoas que vão se aproximando, que vão chegando, elas já possam olhar para o ambiente desta igreja e ver que há um ar de amor, de compaixão, de envolvimento, de desprendimento, para que Deus seja conhecido em mim e em você, através dos nossos atos. E Atos capítulo 4, 32, 37, eu repito, diz: da multidão dos que creram, era o coração
e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com grande poder, e os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. A graça do Senhor Jesus Cristo superabunda na vida da igreja e daqueles que fazem o que a palavra de Deus nos manda fazer, para acolher uns aos outros. Esse momento de pandemia é um momento importante para a igreja multiplicadora poder mostrar que realmente ela cumpre com a palavra de Deus, ajuda uns aos outros. E eu sei que vocês fazem campanha solidária aqui, cestas básicas e tantas outras coisas, que é uma das muitas coisas que a igreja precisa fazer. A sociedade daquela igreja primitiva era atraída pelo amor. No livro de Atos, capítulo 5, 12 e 16, diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. A igreja do presente século precisa espelhar-se fundamentalmente, definitivamente, nessa igreja primitiva, onde os seus atos realmente chamam a atenção da sociedade, e precisamos ser elogiados, precisamos ser desejados, para que eles venham a nós e conheçam a compaixão e a graça que esta igreja precisa transmitir para este mundo que está sofrendo, repito, especialmente nesta pandemia, e que nos faz, às vezes, fechar as portas de nossas igrejas. Mas a igreja, ela não depende de templos, a igreja não depende de espaços físicos, porque a verdadeira igreja sou eu, a verdadeira igreja é você, porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui nesse templo físico, mas o Espírito Santo está aí, onde está a sua casa, em você, em mim, em nós. E é assim que o Espírito Santo trabalha para que as pessoas conheçam verdadeiramente Jesus Cristo através de mim e através de você. A igreja primitiva demandava ações coletivas em prol das viúvas, ações individuais de amor pelo próximo. E nós vamos ver que aquela igreja primitiva, ela funcionava diante de todos os propósitos que Deus quer que a igreja haja, e uma das maneiras maravilhosas também é que naquela igreja haviam os dons espirituais, que eram usados para socorrer os necessitados. Atos 11, 27 a 30. O fruto do trabalho daquela igreja primitiva era para abençoar. Era para abençoar as pessoas. A igreja não existe para o seu bem próprio. A igreja existe para que o ide de Jesus seja cumprido. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que sou eu e você, não é o templo físico, mas o templo físico é para a adoração de Deus, existe para que nós possamos ir, para que nós possamos proclamar, pregar, anunciar. Não podemos ficar de braços cruzados e precisamos voltar, olhar sempre para a igreja primitiva. No livro de Atos, capítulo 20, 35 e 36, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E ainda em Efésios capítulo 4, 28, a palavra de Deus diz: aquele que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Essa é a ação da igreja multiplicadora, que tem compaixão, graça, para que o fruto do trabalho seja uma ação abençoadora para aqueles que vão conhecendo a obra, o trabalho desta igreja. Mas eu pergunto para você, neste momento, você já deve ter lido, e você conhece a compaixão e graça, nas igrejas, na igreja de Atos, nas igrejas primitivas. Mas eu pergunto para você, neste momento, como está a compaixão e a graça no século 21? Como está a compaixão e a graça nas igrejas do presente século? Como está a compaixão e a graça no aqui e no agora? Porque é muito importante que nós conheçamos o fundamento da igreja primitiva, mas não só devemos achar bonito, mas devemos fazer com que ela continue a funcionar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vivemos numa época e cultura muito diferente do contexto de Atos. Mas o princípio da compaixão e graça permanece igual. A compaixão e graça é e será a mesma até a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja deve estender as mãos, a igreja deve estender e abrir os olhos e o coração para as necessidades dos que estão ao seu redor. Uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. E esse é o grande perigo da igreja, que não abre os seus olhos para entender verdadeiramente o propósito de Deus para a vida da existência dessa igreja. Um pensamento do pastor Fernando Brandão, que é o presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele diz assim: uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. E temos que nos preocupar com a indiferença que tem atingido muitas igrejas. E eu acredito também que no primeiro princípio do fundamento da igreja multiplicadora, que é a oração, devemos ser enfáticos em orar pelo mundo perdido, mas precisamos orar também por nossas igrejas, para que o Espírito Santo ele possa conseguir fazer com que todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo envolvam-se com um propósito dos princípios bíblicos para a igreja multiplicadora, e em especial que estamos falando neste momento, compaixão e graça. Mas eu pergunto, neste momento, para nós finalizarmos a nossa palavra nesta noite, como devemos ser, finalmente, como devemos ser, então, uma igreja relevante na comunidade onde estamos inseridos? A igreja não pode se deter em programações voltadas apenas para seu próprio bem-estar, mas deve estar atenta às pessoas de fora, exercendo influência no mundo ao seu redor. A igreja não terá em si mesma a solução para todas as questões, mas deve estar atenta, zelar pelas pessoas e, se for o caso, encaminhar a rede pública de serviços. Nós somos uma igreja e que vamos somando um a um
e vamos crescendo, vamos nos amando. E enquanto nos fortalecemos, precisamos agora mais e mais pensar nos outros. Precisamos ver os interesses da nossa comunidade, orar pela comunidade, compaixão pela comunidade, envolvimento com a comunidade. Nós não podemos mais parar no tempo. Ações de compaixão e graça precisam ser motivadas pelo amor a Jesus. Meus amados, o que está faltando mais do que nunca no presente século é a compaixão, é a graça, é o amor. A gente vê as pessoas no trânsito, e Recife aqui, o trânsito não está bom. Que dificuldade de andar no trânsito de Recife, um buzinando com o outro, querendo passar por cima do outro. A gente às vezes perde a paciência, não tem amor, não temos compaixão. E ao invés de termos paciência, xingamos. Precisamos, meus amados, pensar no propósito real e verdadeiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que neste momento, encerrando esta palavra, você possa pensar de que forma você tem contribuído, especialmente aqueles que são membros da Igreja Batista da Lagoa. E eu sei que essa igreja tem se unido no amor de Cristo, e que esse amor cresça mais e mais, para que vidas sejam alcançadas pela compaixão e pela graça, que eu tenho certeza que essa igreja tem transmitido a esta comunidade e onde quer que vocês andem. Toda a ação tem como alvo pessoas, mas o foco é glorificar a Jesus. É inspirado nele, é inspirado em Jesus, em obediência a ele e para a honra do Senhor Jesus Cristo que devemos ter esta atitude. Meus amados, que fique neste momento que estamos transmitindo essa palavra, fique impregnado na sua mente, fique impregnado no seu coração, esta palavra, e o Espírito Santo vai fazer o resto. Compaixão e graça. Compaixão e graça. E já que o grupo está aqui, chegou aqui junto, eu tenho pessoas que eu posso olhar. Eu estou dando as costas para vocês agora, e é tão bom a gente ver, porque esse grupo aqui é a igreja. Eu não conheço ninguém, mas se eu tenho a graça de Cristo em mim, se você tem a graça de Cristo em você, eu vejo nos seus olhos, eu vejo nos seus atos, eu vejo em sua música a ação do Espírito Santo, e eu posso dizer com facilidade que eu amo vocês. É estranho isso, né? Vocês nunca me viram. Esse cara está dizendo que me ama. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Porque a gente sente paz no coração quando olha para vocês. E eu poderia aqui estar olhando para a igreja. É por isso que eu estou olhando para vocês, que eu não posso olhar para a igreja. Então vocês são a igreja aqui para mim hoje. Eu queria estar olhando para a igreja hoje aqui, mas eu estou olhando para a igreja que está nos olhando pelas câmeras. E eu quero dizer para você também, eu amo você. Será que você nesta noite teria coragem de dizer agora para quem está aí ao seu lado, na sua família? Talvez às vezes nós estamos até nas nossas igrejas com desavenças familiares, brigando com o marido, brigando com a esposa, com o filho. Infelizmente, por mais que tenhamos uma igreja harmoniosa, mas enfrentamos esses problemas, e é o momento agora de a gente fazer com que essa compaixão e graça, ela funcione a partir de mim, a partir da minha casa, a partir da minha família, e que ela vá até os confins da terra. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Igreja Batista da Lagoa. Deus abençoe esse ministério, que eu chamo Ministério de Cânticos. Deus abençoe vocês. E que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você, aqui através da música, vocês possam fazer com que este amor, essa compaixão, essa graça, seja alcançada por todos aqueles que ouvem a ministração.
Porque quando vocês estão cantando aqui na frente, vocês estão ministrando também a compaixão e a graça. Então, meus amados, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe pastor Miguel e todos aqueles que estão ao seu lado nesse ministério de propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que esta igreja abundantemente cresça, mas ela não cresça por aspectos numéricos e nem financeiros, mas ela cresça por aspectos de resgate, de salvação. E para encerrar minha palavra, eu queria dizer para vocês o seguinte: a igreja é, como é que diz, é um posto de saúde, é um posto do SAMU. É um SAMU, nós somos o SAMU. Porque o SAMU faz o quê? Socorre, não é? A gente só não tem aqueles carros que saem tocando no meio da rua, né? A sirene, mas às vezes, eu não sei se vocês já fizeram isso, quantas vezes puderam sair da sua casa, pegar seu carro para acudir, para atender alguém, levar para um hospital, ou sei lá o que, há tantas demandas. Eu já fiz muito isso, pegar meu carro da SAMU, que não tem sirene, para ir atender muitas pessoas. E esse é o papel da igreja. Que Deus vos abençoe e que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que a compaixão e a graça do Senhor possa alcançar esta grande comunidade. Deus vos abençoe. Amém? Nós vamos, neste momento, eu queria convidar a que juntos possamos receber a bênção apostólica. Nesse momento eu vou impetrar a bênção apostólica para encerrar este culto deste momento, e o Ministério de Cânticos estará assumindo esse momento. Oremos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo sejam para com cada um de vós, para com todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.